quinto mês consecutivo, o consumo nos lares brasileiros teve queda em agosto. Segundo a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, o recuo foi de 2,33% na comparação com o mês de julho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto com o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan. Márcio, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade nesse momento de poder estar esclarecendo um pouco aí toda essa questão, né, da inflação, preços. Então, Márcio, sigo aqui à disposição. Eu imagino que a inflação e a perda de renda dos brasileiros, desemprego, aliados, sejam os principais responsáveis por essa queda no consumo das famílias em agosto, não é? Então, você vê, essa queda, ela já vem se registrando aí nos últimos meses, mas quando nós comparamos o ano, né, com relação ao ano anterior, né, esses 8 primeiros meses, ainda o consumo nos lares brasileiros é positivo. E é positivo porque, nesse período, as empresas de supermercados, elas continuam investindo, né, continuam empregando, continuam abrindo novas lojas e oferecendo também alternativas de produtos para o consumidor, com faixas de preços menores para que caiba no bolso deles. Márcio, Luciana falando, bom dia, bem-vindo. Queria que você me ajudasse a entender quem é esse consumidor que está perdendo o poder de compra. O que a gente está tendo que tirar do supermercado, do carrinho de supermercado? Então, Luciana, pergunta muito interessante. No fundo, o que nós temos observado é um movimento não de retirada do carrinho. O que nós estamos observando são dois movimentos. O primeiro é substituições de produtos, né, principalmente as proteínas que tiveram um impacto muito grande em função aí do valor dos insumos na produção, né? Então, substituição da carne bovina por frango, do frango por ovos, também pela carne suína. Então, a gente verifica essa movimentação. E outra movimentação são troca de marcas de produtos, principalmente os produtos básicos. E nesse período, Luciana, os supermercados ampliaram as marcas de menor preço para poder atender o consumidor. Márcio, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, tem uma pergunta para você também. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Colombo, bom dia. Oi, Lu, bom dia. Márcio, vocês atuam num setor que é muito sensível para a economia, então eu queria saber quais são as suas perspectivas daqui para frente. De um lado, a gente tem o FMI reduzindo projeções de crescimento para o Brasil, de outro a gente tem o ministro da Economia falando que crescimento não é um problema, que o nosso problema é a inflação. Qual das duas visões o senhor acha que faz mais sentido? Olha, sem dúvida nenhuma, a inflação realmente ela tem preocupado muito mais aí os consumidores, né? De um lado, a gente verifica que o segundo semestre é um período onde você tem um volume maior de vendas normais, até pelas atividades, e também onde o próprio setor supermercadista, eles investem mais. Então, tem uma quantidade muito grande de lojas ainda que vão ser abertas, e nós temos aí eventos, né, como o próprio Black Friday, que tem uma alavancagem muito grande, e também as festas natalinas. A nossa previsão de crescimento, nós mantemos em 4,5%, embora a gente teve esse recuo nesses meses, mas acreditamos ainda numa retomada até o final do ano. Márcio, o que significou para o setor, durante a pandemia, o pagamento do auxílio emergencial? Eu quero saber se isso foi perceptível nos caixas dos supermercados e o que pode significar o fim do auxílio emergencial? Olha, eu acho que um ponto que era importante colocar é uma questão mundial, né? Eu acho que todos os esforços que os governos fizeram a nível do país, isso aumentou a demanda para o produto, aumentou o consumo, e isso trouxe também esse reflexo aí na questão da demanda aumentada e a produção aí tendo alguns reflexos em função de tudo aquilo que está acontecendo também em termos de crime. Então, o que a gente tem como planejamento é que o que ocorreu lá atrás com valores maiores,
teve um reflexo muito mais positivo, né? Nós tivemos aí períodos do mês que teve até 6, 7% de crescimento descontando a inflação, mas, do outro lado, também a gente tem uma economia que já está destravada. Então, a gente tem um acumulado grande aí de quase 60 mil novos empregos no setor supermercadista, só no setor supermercadista. Então, essa conjunção, de um lado, as ajudas emergenciais chegaram a representar 67% dos valores recebidos foram direcionados à alimentação. Então, esse aumento do consumo, ele ainda continua. Uma economia mais destravada, voltando ao normal, embora com todas essas dificuldades, a gente acredita ainda que até o final do ano a gente tem dados positivos. Certo, é um setor que a gente fica sempre de olho, porque se atinge a mesa do brasileiro, a gente mostra o tamanho da crise, né? Nós conversamos com o Márcio Milan, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.